Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Hoje foi um dia muito corrido aqui, mas deu tempo de eu chegar. Não tão quanto eu gostaria, completamente preparada, mas acredito que, em termos de conteúdo, nossa aula está muito boa. Então, hoje é a nossa terceira aula do workshop Seja Único e Inesquecível, Despertando os Seis Sentidos. Hoje falaremos sobre a audição e o olfato na ambientação da sua casa, da sua marca, o encantamento do cliente, a construção do branding da sua marca. Então, ontem eu falei sobre equipe e anteontem a gente começou falando dos produtos em si e a construção de preço e valor do produto, cardápio. Ontem nós falamos a questão da equipe, né, da equipe apaixonada, engajada, e citei a importância dos estímulos sensoriais no universo da gastronomia, como é impactante, né? E a gente não pode nunca deixar de ter esses estímulos sensoriais como parceiros na construção do valor do nosso negócio. Então, a questão da visão do prato, a montagem do prato, uma surpresa na composição do prato, né, uma surpresa visual. Vocês já viram aquela sobremesa que é uma bola de chocolate que protege um sorvete, que o garçom vem com uma calda quente e faz aquele, desmancha a redoma de chocolate caindo sobre o sorvete. É quase um espetáculo, né? Então, é simples de fazer e, e super impactante para quem vai, né, ao restaurante consumir. Às vezes nem pensa na sobremesa e acaba vendo da mesa ao lado e, e quer, né? Então, a visão, o paladar, como a gente tem um universo imenso, né? A ser explorado, a ser construído, quando um confronta com o outro, quando um soma com o outro, né? Azedo, doce, amargo, ácido, né? Picante. Então, a construção de sabores, você tem que deixar pesquisar e usar a criatividade, né? Porque tem muita, muita pesquisa nessa área de construção de sabor. A questão da audição, eu falei ontem, dei o exemplo do crocante, né? Que a gente acha que a audição é só coisa externa. Como é gostoso ouvir lá dentro. Eu, pelo menos, adoro comer uma coisa macia e que vem um crocante no meio, que dá aquela sensação, aquele barulho no ouvido. Eu adoro. E a audição também na ambientação, que é o que nós vamos falar hoje. A música, né? Como que você coloca isso na identificação da sua marca, do seu negócio. O olfato, né, que é delicioso, né? Você sentir o alimento antes de colocar na boca é assim fantástico. Todo mundo eu aconselho, explore o seu olfato antes de colocar para dentro, porque você vai já ver o alimento de outra forma. Isso faz diferença, sim. E o tato, né? O tato nos alimentos está muito ligado à temperatura, a choques de temperatura. A gente gosta muito de servir o quente com o frio, sentir o alimento mais quente, mais frio, aquela sensibilidade que a gente tem. E também a ambientação. O tato também vai na ambientação. Os objetos, toalha, utensílios, que você vai ter esse contato, né? Então,
Então, ontem a gente falou sobre isso e hoje nós vamos explorar isso no sentido do cliente. Ontem nós falamos da equipe e hoje nós vamos falar do cliente. Para começar, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui uma cena de um filme, para mim, a cena mais emblemática que tem nessa questão, para qualquer cozinheiro ou dono de negócio de gastronomia, que resume tudo que a gente mais quer que um cliente sinta quando compartilha algum prato, né, feito pelo nosso restaurante, por nós, né, pelos cozinheiros, para quem é cozinheiro, né, quem gosta de cozinhar, além de dirigir, como nós falamos ontem, né, você não fica no operacional, mas, né, tem pessoas que também fazem os dois, né, além de fazer pratos maravilhosos, também dirigem. Então, eu vou compartilhar aqui a cena. Rato quer cozinhar. Hein? Ratatouille? Prato de camponês? Você quer mesmo servir isto aqui, pro Ego? O que é? Eu tô fazendo um ratatouille. Então, como é que você prepararia? Ratatouille? Deve ser uma piada. Não, não, não pode ser. Quem fez o Ratatouille? Eu exijo saber! Não lembro quando foi a última vez que pedi a um garçom para dar os meus parabéns ao chefe. Agora eu estou numa situação extraordinária, pois o meu garçom também é o chefe. Obrigado, mas eu sou só o garçom hoje. Agradeço a quem pela comida? Só um minutinho. Mas não pode fazer isso. Você deve ser a Se chefe. quiser conhecer o chefe, vai ter que esperar todos os clientes irem embora. Então pode ser. Bom, gente, essa cena é maravilhosa. Eu tenho ela assim com uma emoção muito forte. Toda vez que eu assisto, eu me emociono mesmo, porque para mim é o resumo de tudo que a gente espera que um cliente sinta, né? A famosa emoção, né? A cozinha afetiva, que transcende
até o sabor que ele sentiu ali de gostoso. Vai lá na memória de quando ele era uma criança e ele associa ao carinho da mãe dele. Então, vamos discorrer sobre isso hoje, como chegar nesse ponto. Então, gente, essa cena mostra claramente o que nós falamos ontem, né, da emoção, né? A gente tem os estímulos sensoriais linkados na emoção quando você grava na memória uma coisa que foi bem impactante, que te deu uma sensação que você não esquece, né? Então você fica apaixonado por aquilo, você muda o patamar de gostar para ser apaixonado. Então, a comida tem isso, né? A questão da emoção na memória. Então, a gente vê que a comida traz essa percepção de cuidado, de família, de pertencimento, né, a um grupo, um aconchego, né? Então, a comida tem esse poder de nos fazer sentir toda essa emoção quando ela remete ao nosso passado, a uma experiência que a gente viveu. Então, o que a gente precisa hoje conseguir levar para o cliente não é mais o produto em si, um serviço em si, mas a experiência vivida através do seu trabalho. Ah, tá, mas isso aí é meio. Como é que você vai ter isso em todos os níveis? Eu gostaria até de falar sobre isso. Vamos falar aqui de um nível de serviços de gastronomia, do dia a dia, num restaurante que atende trabalhadores, saiu do trabalho correndo, foi lá comprar um PF, né? Então, vamos fazer um raciocínio aqui. Você acha que tem de oferta de gente fazendo esse tipo, né? Prato feito para a pessoa comer rapidinho, são inúmeros. E elas disputam por preço. Não seria inteligente você criar uma farofa diferente? É tão simples criar uma farofa diferente. Criar um molho da casa, com uma receita que ninguém tenha, que você vai lá, estude e faça. Qualquer diferencinha que você fizer, né, no seu PF, que vai aumentar ali 5%, 7%, dependendo de como você está trabalhando lá o CMV que a gente falou na primeira aula, que você consegue ter clareza para brincar com os ingredientes e trabalhar esses números. Você acha que um cliente, quando ele for comprar um PF aqui ou ali, que tem uma diferença de R$ 5, num feijão mais bem feito, numa farofa diferente, num molho diferente, por quê? Todo mundo que trabalha com PF sabe que a questão a ser trabalhada é a proteína, né? A carne é o diferencial de um PF, não é o que compõe. Então, se você tem criatividade na carne, faz uma carne com o seu CMV justo, lá certinho, controlado, com um molho diferente em cima da carne, com uma farofa diferente para acompanhar, né? Com uma batata diferente, batata tão barata, porque você, né, vai fazer sempre a mesma fritas, né? Então, o que você acha? Que o cliente que almoça todo dia na rua, ele vai optar em não ter uma experiência nunca, só para economizar R$ 5, R$ 7, R$ 4? Então, eu acredito que tem os dois lados. Tem pessoas que não vão querer a experiência, porque ela está realmente muito preocupada com o preço. Esse cliente, vamos falar bem claramente, não interessa. De certa forma, não interessa, porque se você tem um cliente que vai para você por valor e não por preço, você tem muito mais chance de fidelizar e trazer esse cliente para você do que o que está por preço, porque o que está por preço, ele vai toda hora para outro lugar, se baixar 50 centavos, R$ 1. Ele nunca vai ser um cliente que vai optar por uma qualidade, né, em troca do preço. Então, a gente também tem que saber selecionar que cliente que vai dar o resultado que você quer e que você merece. Então, nesse contexto aqui que a gente começou a falar da experiência, a gente está falando da experiência básica, do dia a dia, não é um super jantar, não é uma noite que eu vou passar com uma pessoa que eu amo, não estou falando dessa emoção maravilhosa, eu estou falando do dia a dia
e você não ter aquela emoção desagradável, que existe a emoção ruim, de comer um PF que você não queria ter comido. Então, o que eu quero dizer é que a experiência positiva, ela pode ser de pequenas diferenças, pequenos detalhes que você pode usar, a criatividade, o trabalho, os números, as informações, a equipe que a gente tem construído nesses outros dias, para você ter a questão da experiência. Beleza. Então, a equipe, eu falei muito ontem, a equipe, gente, na construção da experiência, ela é fundamental. Eu falei ontem do manual de princípios e da participação da equipe na construção da da equipe na construção de que você da sua identidade, do que você quer levar para o cliente e da construção da cultura do negócio. Então, ontem eu falei bastante sobre isso e como isso faz a diferença para você gerar valor e não lutar por preço. Então, ontem nós falamos dessa questão da equipe com a cultura do negócio. Como é que é criada a cultura do negócio? Com reuniões da equipe, desenvolvendo juntos os princípios que regem aquela organização, princípios baseados em valores. Então, se você não assistiu a aula ontem, aconselho que você assista, está lá no YouTube, vale muito a pena, porque essa é a base da construção da marca. Então, isso que você implanta na sua equipe para defender os princípios, os valores do seu negócio, vai refletir no valor agregado que você vai estar entregando para o seu cliente, no produto e no serviço em si, no atendimento, no produto, na contextualização de tudo. E essa questão de gerar experiência e ter essa cultura do negócio implantada, que os seus funcionários defendem, acreditam e construíram junto com você, a concorrência não consegue copiar, né? Então, assim, pode copiar sua receita, seu molho que você inventou, pode quebrar a cabeça, copiar alguma coisa, mas essa cultura do negócio não se copia, ela é construída lá dentro, internamente, com a sua equipe. Então, isso já te dá uma base mais sólida para você estar construindo o seu branding, a sua marca. Vamos lá. Então, ontem eu falei como que você construía bem o seu negócio. E expliquei que você tem que começar com o segmento, escolher o segmento, igual carnes, marmita, self-service, churrascaria, espetinho. Então, você escolhe o segmento. Do segmento, você mira no seu público, com quem que eu quero conversar, com quem que eu quero atingir, levar o melhor. Então, você começa uma comunicação direcionada, definindo um público. Depois que você define o público, você tem o atendimento a esse público, que vem através do quê? Da sua equipe, que você gerou a cultura do seu negócio, a cultura interna do seu negócio. Então, você tem o segmento, você tem seu público-alvo, você tem um atendimento construído por uma equipe engajada, uma equipe de excelência, você tem o produto também feito por essa equipe engajada, de excelência, com autoralidade, que nós falamos também lá no primeiro dia, você ter autoralidade no seu produto, né? Você ter receitas que só você tem, e aí você chega na experiência. Aí você chega nessa experiência que você tem que levar para o cliente, que é o que ele está esperando. Ele não está esperando um produto comum, ele está esperando algo mais. E aí se constrói um relacionamento. É um marketing de relacionamento. Você vai manter um diálogo com esse cliente. Já está mais que comprovado que é muito menos esforço e muito mais barato manter um cliente comprando cada vez mais, aumentando o ticket médio, voltando na sua casa, do que esforços para novos clientes sempre. Você tem que fazer os dois, mas a fidelização, essa comunicação, esse marketing de relacionamento, ele é muito mais interessante do que o marketing de ficar sempre buscando clientes novos. Então, essa construção desse relacionamento, ele tem muito a ver com aquela parte inicial lá, quando você define um público-alvo,
porque você vai estar falando o que ele quer ouvir. Você está se preparando para comunicar com essa pessoa cada vez melhor, para ela se sentir cada vez melhor no negócio que você oferece para ela. Então, nesse contexto aí, criamos isso. Então, é muito mais inteligente e requer menos esforço. É o que eles chamam de lifetime value. Quanto tempo e o que é gasto de um cliente dentro da sua empresa. Aqui, nós temos aqui para você considerar, né, que o mercado é extremamente competitivo, como nós falamos, está cada vez mais agressivo, os clientes estão cada vez mais exigentes, com mais informação, mais exigentes, os produtos estão cada vez mais parecidos, então a gente já falou ontem nós falamos, né, generalista, especialista, autoridade, celebridade, então saia dessa coisa, né, de ser, as coisas estão muito parecidas. O que vai fazer com que você tenha melhores resultados é a experiência que você gera para o seu cliente. E então, essa construção da experiência, ela é toda essa jornada. E ela passa por segmento escolhido, eu vou fazer aquilo melhor, eu vou me especializar, eu vou me tornar uma celebridade. Eu tenho um público que eu converso com ele, eu sei o que ele quer, eu estou buscando saber sempre o que ele quer. Eu tenho uma equipe com excelente atendimento, que a gente desenvolveu, né, juntos, uma construção de valores e princípios, treinamos essa equipe para desenvolver o melhor produto. Esse produto tem autoralidade, tem uma coisa que só eu tenho, e eu gero a experiência para o cliente e faço meu marketing de relacionamento. Então, isso aí é toda uma jornada. Então, gente, o que é branding? Branding é a percepção que o cliente tem da sua marca. É uma percepção de valor que ele tem daquela marca, né? O que aquela marca está na mente do seu consumidor? É a percepção da marca na mente do consumidor. Então, para a construção do branding, essa questão porque a questão do branding é uma questão que vai muito além só do logotipo que você cria, que você quer, né, ser visto. Minhas cores, minha paleta de cores, o meu logomarca, aquele meu símbolo, a pessoa vê e sabe que sou eu. Um branding verdadeiro, ele vai muito além disso. Ele está ligado à sua posição, aos seus valores, à sua cultura. Então, ele está ligado ao seu posicionamento de mercado. Como aquela marca se posiciona? E aí vem, eu como cliente me identifico com aquela marca? Ela fala de valores que eu entendo, que eu considero e que eu compartilho. Então, quando você constrói isso com o seu cliente, ele vai virar um fã. Ele vai defender a sua marca porque vocês têm posicionamentos e valores parecidos. Então, essa é a construção de um branding. Então, tudo que a gente tem falado é para chegar nisso. Mesmo que você seja pequeno, mesmo que você esteja fazendo como uma maid dentro da sua casa, você pode sim, através das redes sociais, né, com a sua imagem, com o que você faz, defender o seu posicionamento. Eu sou fulano, eu trabalho com isso, eu acredito nisso, eu penso assim, e você já está se comunicando com quem compartilha das mesmas coisas, das mesmas ideias, né, que você. Então, essas práticas, né, criam uma conexão com o seu público. Se você já tem um público desde lá de trás, você concorda que vai ser muito mais fácil você está cada vez criando mais e melhor essa comunicação? Então, essas práticas trazem identificação, confiança, porque a pessoa, a partir do momento que ela confia no que você faz, porque ela acredita no que você fala, na sua reputação, no que você tem como valor, ela passa a confiar em você. Então, é muito mais fácil, muito mais cômodo, muito mais prazeroso para ela ir comer no seu restaurante, que ela se sente, né, integrada a essa marca, a esses valores, a esses princípios, do que nunca que ela não conhece, que ela nunca viu. Então, esse é um trabalho de construção de branding, né? Você gera identificação, confiança, reputação e valores. Como é que você faz isso? Através da cultura do negócio, que nós falamos ontem,
no manual de princípios, que todos que participam do grupo, da equipe, sabem, né, do que se trata, o que são, defendem, acreditam, e vão transparecer isso no atendimento, isso é fato, né? E nas redes sociais, que é uma ótima ferramenta, né, de você se posicionar com relação o seu posicionamento, né, como que você pensa sobre determinados assuntos, e você vai o cliente vai se identificar com você. Isso gera reconhecimento, valor agregado, que a pessoa vai deixar de te procurar pelo preço, mas porque ela se sente bem, e você já gera essa experiência que ela busca só por você defender as mesmas coisas que ela. Então, ela já se sente bem, já gera um valor agregado. Atrai a pessoa por identificação, que eu acabei de falar, né? Você tem os mesmos ideais, você se identifica, então você é atraído, né, pelo negócio. E a questão da empatia e da confiança, você passa a confiar mais do que em outros locais. Então, gente, eu estava falando dessa parte do branding. Já falamos dos estímulos sensoriais, né? Os estímulos sensoriais linkados a uma emoção geram a famosa experiência, né, que todos queremos, né? E tudo isso faz parte de uma comunicação com o seu público-alvo. Como é mais fácil, né? Quando você tem bem claro o seu público-alvo. Só um minutinho. Tem um modelo de fidelização de cliente, né? Como que a fidelização ela é importante, porque, como eu falei antes, é menos desgastante, mais econômico para o seu negócio, você ter a fidelização, né, para estar aprofundando cada vez mais essa comunicação, do que ficar buscando novos e novos clientes sempre. Novos clientes é sempre bom, mas a fidelização ela é muito importante. Então, tem um modelo que eles chamam de Vivace. V é de valor, agregue valor, né? O que nós estamos falando aqui se você tem uma marca construída, se você tem um restaurante, né, com uma ambientação, né, construída para que aquele público que se identifica com ele esteja se sentindo, né, bem naquele ambiente, tudo isso agrega muito valor. E de informação. Então, passe sempre essas informações para o cliente sobre seus produtos, sobre a história da sua casa, como que você chegou até ali. As pessoas gostam, né, de viver, de compartilhar histórias de superação, como é difícil, às vezes, ter conseguido dar certo, né? Sempre são muitos desafios. Informe sobre seus produtos, sobre sua equipe, sobre seu trabalho, sua história em si. Velocidade. Cumpra sempre o tempo, né? Respeite o tempo do cliente, seja o mais correto nesse sentido, se você se propôs aquele tempo, cumpra, né? Alma, a alma, né? A alma é essa conexão, né, que você tem, que o cliente vai sentir ali não só como um comércio, mas ele vai se sentir integrado naquele contexto, se sentir a emoção de estar ali, de compartilhar com pessoas ali aquele momento. Então, ter no seu serviço, no seu produto, essa questão da alma, de receber a pessoa além do comércio, né? Essa conexão que você vai criando com o seu público. Isso. E depois vem o C de conveniência. Elimine ao máximo coisas que aborrecem, detalhes que são chatinhos, que podem acontecer, contas que vão errado, sabe? Distração, às vezes, no pedido. Às vezes o cara pediu para não vir, para vir ao ponto, a carne vem torrada. Então, elimine essas coisinhas que são pequenas e só aborrecem e podem ser, né, ao máximo evitadas, né? Todos esses procedimentos que às vezes dão um desgaste, às vezes você quer sair e agarrou a comanda, tem agilidade, resolva, libere, né? Não fique agarrado em pequenos obstáculos que geram aborrecimento no seu relacionamento com o cliente. E o último é extras.
Então, como programa de milhas, faça alguma coisa para o seu cliente recorrente. Dê extras para ele através de bônus, através de dia do aniversário, que ele tem direito a tantas isso, tantas aquilo. Dê bônus para ele por ele ser seu cliente fiel, por ele estar ali sempre prestigiando sua casa. Tenha ideias criativas para criar ganhos extras, né, no contexto que você tem de relacionamento com o seu cliente. Bom, gente, então, nessa questão de fidelização, aqui tem várias dicas, né, para fidelizar cliente. Uma delas é considere seus clientes como únicos, porque eles realmente são. Não vai ter um cliente que seja igual ao outro. Cada cliente é um cliente, lógico. Respeite o tempo do seu cliente, não faça perder tempo, não aborreça por isso. Coloque grau de excelência em todos os seus produtos e também no serviço, seu atendimento seja, né, top de linha. Dedique todos os aspectos necessários a oferecer aos clientes uma experiência memorável. Então, esses são dicas que a gente já tem falado aqui, né, que fazem a diferença na construção desse seu relacionamento com o cliente. Para a gente pensar na ambientação do seu negócio, ontem a gente até falou sobre isso, né? Você gerar experiências ligadas à emoção dentro do seu espaço físico ou da sua embalagem. Às vezes você é um delivery, você pode também criar essa identificação de marca, né? Então, mas no seu ambiente você tem que pensar ligado ao seu segmento e ao seu público, a questão da música, aquela música que vai realmente falar com o seu cliente, né? Então, é muito mais fácil você ser mais especialista do que ser generalista, né? Eu, por exemplo, eu não consigo ir no lugar que toca sertanejo universitário. Eu não dou conta, eu vou ficando aflita, eu fico querendo ir embora. Então, quando você vai em lugares que são muito generalistas, não tem como você reclamar, você tem que simplesmente agradecer e ir embora, porque eu não me sinto bem ali. Agora, eu procuro bares que tocam músicas que eu gosto, porque eu gasto mais, eu fico mais feliz, a emoção que me gera é muito positiva, porque eu adoro ouvir determinado tipo de música, então aquilo me gera várias emoções deliciosas, memórias da música e tudo. Então, não tem como, se você quer agradar mais, impactar mais e conversar com o seu cliente, ser generalista é mais difícil. Então, essa questão da ambientação, quando você tem essa clareza do seu cliente, né, você consegue colocar coisas que realmente vão fazer essa conexão e gerar emoção no cliente quando ele está usando, né, o seu restaurante, sua casa e tendo essa experiência. Eu separei uns casos de restaurantes inusitados no mundo, gente, mas é tão impressionante até onde que vai essa questão do fazer diferente. Tem um restaurante em Las Vegas que chama Heart Attack, ataque do coração. E lá tudo é calórico, muito, muito, muito calórico. A ideia da casa é essa. E lá tem o prato da casa, o principal, é um hambúrguer, um sanduíche desse tamanho, com 1 quilo de carne, são vários hambúrgueres, que tem desse tamanho, 8.000 calorias esse prato. E as pessoas que vão lá, elas se identificam com isso. Eu nunca iria. Então, assim, e lá, olha que engraçado, as garçonetes estão vestidas de enfermeiras. Você, para entrar no restaurante, tem que vestir aquele avental de hospital. É obrigado para entrar, você tem que vestir o avental de hospital. E se você pesar mais de 160 quilos, você não paga a conta. Eu fiquei tão impressionada com isso. E aí, né? É o que a gente está falando, ele comunica muito, 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 muito diretamente com o público dele. E ele tem um público tão fiel e tão específico que ele não fica nem procurando público, porque a casa dele está lá sempre cheia, porque aquele público conversa com ele muito.
Agora, um outro exemplo que eu vi também na Itália, esse aí eu achei muito mais louco. Uma, uma cadeia de segurança máxima, uma prisão de segurança máxima real. Um restaurante lá dentro, com 50 lugares. Os cozinheiros e os garçons são presidiários, são pessoas que estão cumprindo pena. Só o chefe e a maître não são, eles são de fora. E você vai comer lá, dentro da prisão de segurança máxima. Essa ideia foi feita para ajudar, né, os presos, né, tanto da forma educativa, emocional, de autoestima e de gerar resultado, né, como também financeiramente, né? Então, eles trabalham e vendem a comida e, olha para você ver que irônico, para a segurança, os garfos e as facas são de plástico. Se alguém quiser fazer alguma coisa, né? Mas, assim, interessantíssimo, né? E tem público, são 50 lugares e tem público. Outro também que é super interessante, esse aí eu já seria cliente desse terceiro, que é o Diner in the Sky, que é um restaurante itinerante que anda o mundo inteiro, esteve no Brasil agora no final do ano, em São Paulo e Rio. É um guindaste que suspende uma mesa com as pessoas sentadas, e ele fica lá no alto, muito, muito alto, em pontos turísticos das cidades, né? Então, tem uma foto dele lá do lado da Torre Eiffel. E aí você paga por essa experiência, sentado lá na mesa, que sobe lá para o alto, e tem entrada, prato principal, sobremesa e as bebidas. Então, é um cardápio fechado. Lá não tem cozinha, já sobe tudo, pronto, fica lá em cima. Esse eu adoraria. Eu adoraria. Esse eu tenho perfil desse restaurante aí. Eu seria um público-alvo desse restaurante. Bom, então, a gente falando de experiências, é isso. E você constrói através da sua comunicação, do seu branding, da sua equipe, da performance da sua equipe, que você vai construindo. Independente de você ser um MEI, você pode fazer micro, pequeno ou grande. Tudo é uma questão de processos, de desenvolver a equipe, processo, o branding, a comunicação com a pessoa que é o seu consumidor, o seu público. Bom, hoje eu estou com... Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui, que minha aula hoje está menor mesmo, gente, porque nós tivemos uns contratempos hoje. Bom, mas... Ai, isso mesmo. Bom, eu vou encerrar hoje, né? Eu não consigo agora prolongar essa aula mais. Eu falei da questão do que é o branding, como ele é construído, né? Através da sua autoridade, como que você pode encantar o cliente gerando experiências únicas. Essas experiências únicas, elas estão linkadas à emoção. A emoção, ela vem dos estímulos sensoriais que você tem para explorar, né, dentro do seu negócio e trabalhando junto à sua equipe, porque ontem nós vimos que sozinho você não constrói nada, que nós até falamos do tripé, né, empreendedor, cliente, equipe. Então, nesse contexto do tripé humano, você tem essas 3 pontas, né, que se interligam e que constroem o seu negócio. Nesse contexto aí do tripé, a questão do branding também é muito importante, né? Vocês se comunicarem com a mesma identificação, né? Eu trabalho com fulano porque eu acredito nisso e nisso, gosto de trabalhar com fulano, eu frequento aquele lugar porque a equipe me atende muito bem, eu sinto tudo que eles estão querendo me passar, eu gosto, e o dono me recebe muito bem, eu tenho uma troca de energia muito boa. Então, no fundo, é sempre essa troca, né? Eu li uma frase do Paulo Coelho, que eu não sei se ela vai encaixar bem aqui, mas ela é muito importante.
eu li isso agora, antes de começar aqui. Todos nós nos preparamos para matar dragões e terminamos sendo devorados pelas formigas dos detalhes dos quais nós nunca prestamos atenção. E eu acho que é bem por aí. É bem por aí. Às vezes você fica lá olhando para coisa, né, mata dragão, e sendo que você tendo esses detalhes, né, bem pontuados e ali acompanhando bem essa questão da construção do segmento, do público, da equipe, do branding, da comunicação, do marketing, de atendimento, né, esse marketing de relacionamento. Se você tem essas atenções pequenas para esses detalhes, você não vai ficar precisando de matar dragões, né? Então, eu acho que realmente faz a diferença você prestar atenção, né, nessa construção, né, de pequenas e pequenas coisas que você tem um grande negócio. Então, eu vou me despedindo aqui hoje e amanhã a gente encerra esse workshop. Amanhã nós vamos falar da questão do líder como estrategista, intuindo, tendo boas ideias para desenvolvimento, crescimento e ficar por cima, não ficar no operacional. Ter a liberdade de administrar sem ficar ali só no operacional. Então, amanhã nós vamos encerrar o nosso workshop falando do líder, do dono, do diretor. Ok? Então, gente, muito obrigada, boa noite. Aguardo vocês amanhã às 18 horas. Um beijo.